Meu nome é Daniela Onça, estou aqui na UDESC há 10 anos, né, corrigindo aí confirmando aí a informação. E a gente vai trabalhar nesse semestre a disciplina de Introdução à Astronomia. Tá? A ideia de hoje, então, é eu passar o plano de ensino para vocês. Daqui a pouquinho vocês têm a aula inaugural, se eu não me engano, agora às 16 horas, né? Então, mas bem antes disso a gente termina. Então, a ideia de hoje é eu passar o plano de ensino para vocês, explicar como vai ser a dinâmica do nosso trabalho e aí, né, passar uma introduçãozinha ao conteúdo para vocês, já ir adiantando o que vai ser feito para as próximas aulas, tá? Deixa eu começar aqui. Vai ter que vou colocar no modo apresentação. A dinâmica de aulas aqui ela é sempre expositiva, eu vou estar sempre passando os slides para vocês, esses materiais vão estar sempre disponíveis ali no Moodle da universidade, tá? Vocês vão ter ainda oficinas de utilização sobre o Moodle, né? Então é o sistema que a gente utiliza para hospedar os materiais para vocês, então vocês vão ter sempre acesso a todos eles. Tá? Sei porque a galera às vezes fica na afobação, assim, durante a aula, de ficar copiando o slide, tipo, isso não é necessário. Tá? Uma coisa é você fazer anotações em aula, né, as coisas que você vai rememorando e tal, mas a cópia do slide, ela não é necessária, porque isso vai estar tudo disponibilizado para vocês depois, tá? Então, a ementa da nossa disciplina: História da Astronomia, Modelos Cosmológicos, Origem e Evolução das Estrelas, o Sol, Supernovas, Quásares, Anãs Brancas, Buracos Negros, Origem dos Elementos Químicos, Galáxias, Constelações, Origem do Sistema Solar, o Planeta Terra na Galáxia e no Universo, Planetologia Comparada, a influência da astronomia e dos fatores cósmicos na evolução da vida na Terra. Então, esse curso de vocês, ele tem, né, tanto o bacharelado quanto a licenciatura, vocês são da licenciatura. Então, o objetivo aqui, nosso, é passar um conjunto de informações que serão úteis tanto para a compreensão da geografia, tá? Então, as bases que vocês vão utilizar aí para geologia, para cartografia, para climatologia e depois todas as disciplinas que vão ser subsequentes a esse conteúdo, tá? E como vocês vão lidar com isso em sala de aula também, tá? Porque é parte do conteúdo da disciplina de geografia nas escolas, principalmente durante as séries finais, aí o comecinho das séries finais do fundamental. Então, você tem que ter domínio desse conhecimento aí para conseguir passar adequadamente para os alunos, porque a gente observa, o que eu tenho observado, pelo menos na minha prática profissional, é que existe muito desconhecimento dos fatos astronômicos, e o professor ele tem que estar bem preparado, né? Tanto ele preparado, ele conhecendo, dominando essa área aí da astronomia, como ele fazendo, Tá. Então, a ideia, eu estava dizendo, dizia eu que a aritmética, então a gente estava falando sobre a importância da gente ter a disciplina de astronomia aqui no nosso curso. Quem tiver com o microfone ligado, pessoal, vou pedir para desligar, porque senão fica dando interferência aqui na apresentação, tá? Aí vocês
abre o microfone só quando vocês quiserem falar alguma coisa. Tá? Então, a ideia é passar para vocês conteúdos que sejam necessários para a utilização, né, na disciplina de licenciatura, ou seja, no exercício, quer dizer, da licenciatura. Tá? O objetivo da nossa disciplina, objetivo geral. Oferecer aos alunos noções de astronomia de relevância para a ciência geográfica, como importante base para a compreensão dos fenômenos diversos das ciências da geografia física. Então, qual é a ideia? Aqui, o nosso objetivo não é passar propriamente, né, conteúdos de astronomia como seria passado para um curso de física, por exemplo, né, para uma turma de física. A ideia é passar para vocês conteúdos que são necessários para a geografia. Tá? Às vezes a galera entra com medo de que vai ter muita conta e tal. Não é o caso aqui. Tá? Embora tenha alguma coisinha, mas não é esse o objetivo. Tá? Então a ideia é mostrar o que a astronomia tem de relação com a geografia, ou seja, qual vai ser as influências que os fatores cósmicos tiveram na configuração do nosso planeta e como é que isso se processa, né, até hoje, né, como é que esses fatores cósmicos eles vão ter essa influência até hoje na formação do nosso planeta. Tá? Aí, como objetivos específicos, compreender a relevância dos estudos de astronomia para a geografia, então entender, né, o que é essa disciplina no nosso curso, por que ela está aqui, por que é importante para os geógrafos conhecerem os conteúdos de astronomia, quais são as aplicabilidades que a gente vai ter desse conteúdo na nossa ciência. Descrever os principais atributos do sistema solar e do universo, ou seja, conhecer efetivamente como é que se processa como é que se processam os processos, é ótimo, né? Como é que se processam os processos celestes, como foi que o nosso planeta se formou, como foi que o universo se formou, né? Então, tudo isso vai ter muita semelhança com como é a Terra, ou seja, o aprendizado da formação do sistema solar vai ter muita relação com a formação da Terra e, consequentemente, com os recursos, com o aproveitamento que a gente pode fazer deles. Né? E identificar a aplicabilidade dos conhecimentos de astronomia e a sua interface com outras ciências. Então, para que serve, né? Qual é a serventia da gente conhecer a astronomia para nós, né? Parece que não, mas a astronomia vai ser muito importante para engenharia e arquitetura, por exemplo. Então, a maneira como você constrói casas é o que a gente vai ver, por exemplo, numa das nossas atividades. A construção civil depende muito de conhecimentos de astronomia, né? Para ver qual vai ser a posição do Sol ao longo do ano, por exemplo. Né? Isso entra no mercado imobiliário até. Para valorização, é um dos elementos, né, de valorização ou de desvalorização dos imóveis. Então, existem coisas bem práticas na nossa vida, né, que são os conhecimentos astronômicos que vão nos dar. Só para ficar num exemplo. Tá? O conteúdo programático, então a sequência de aulas que a gente vai fazer ao longo do semestre. Conceitos introdutórios, que é o que a gente vai fazer hoje. Depois, um bloco de 2 aulas de epistemologia. O que é epistemologia? É filosofia da ciência. Então, uma introduçãozinha ao fazer científico, uma reflexão sobre o fazer científico, que eu sempre achei ela uma reflexão primordial, assim, e principalmente se você for considerar os dias de hoje, né? Tanta contestação que existe ao conhecimento científico. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Será que a ciência tem validade enquanto forma de conhecimento, sim ou não, e por quê? Tá? Então, a primeira aula sobre a natureza da ciência, então, o que é a ciência, o que é a atividade científica, e a segunda aula sobre o temperamento científico, ou seja, o que é o fazer científico nas pessoas, né? Não só nos cientistas, mas na comunidade como um todo. Depois uma aula sobre história da astronomia, para a gente conhecer os nomes, né, e quem fez o que dentro da história da astronomia no Ocidente. Depois 2 aulas sobre mecânica celeste. A primeira sobre os movimentos da Terra, enfocando a questão das estações do ano e dos calendários.
E a segunda sobre as leis de Kepler, é uma aula mais de fisiquez mesmo, é uma aula da gente entender quais são aquelas 3 leis de Kepler e a implicação delas também para os movimentos da Terra e de outros astros aí do Sistema Solar e do Universo. Quarta aula sobre o Sistema Solar, na verdade um bloco, né, que fala sobre o Sistema Solar, sendo dividido em 2 aulas. A primeira como o Sistema Solar propriamente dito, e a segunda com o Sol. Eu faço uma aula separada sobre o Sol, porque todos os outros astros do Sistema Solar, os planetas, os meteoroides, os satélites, eles vão ter semelhanças na sua configuração. O Sol é uma estrela, então é uma entidade completamente diferente. Então ele fica com uma aula só para ele. Em sequência, a gente fala sobre estrelas propriamente ditas, então a gente já viu como é que está se configurando o Sol. E aí, consequentemente, a gente vai ver as estrelas no geral, né? Então, o primeiro estudo de caso que a gente fez com relação ao Sol, e depois a gente entender, aplicando isso para outras estrelas, ver toda a variedade, toda a família de estrelas que existe no universo. Depois, uma aula sobre a Via Láctea, que nós chamamos de a galáxia, ou seja, quando a gente usa esse termo, a galáxia, estamos falando da Via Láctea, da nossa galáxia. Depois, as outras galáxias, né, uma aula sobre as outras galáxias e como a gente vai estruturar o universo em grande escala. E para encerrar, uma aula sobre cosmologia. O que é a cosmologia? É o estudo sobre a origem, a estruturação e o fim das coisas do universo. Ou seja, é de longe a ciência mais ambiciosa que existe, né? Que é estudar como é que tudo começou, como tudo é e como é que tudo vai terminar. É o maior objeto de estudo que existe. Tá? Se vocês forem tendo alguma dúvida durante a explanação, podem falar, tá, crianças? Tá, ok, professora. Uhum. O professor Oi. José. Consegue dar um recado pro José, alguém que tá me ouvindo, para desligar o microfone? Eu já falei. Uhum. Agora foi. Uhum. Tá. As nossas aulas. Aqui a gente tá na modalidade à distância, em virtude do que a gente já tinha falado, né, a respeito aí do coronavírus. Tá? Então, as nossas aulas, elas vão ser ministradas aqui pelo Google Meet, sempre por esse endereço. Então, esse esquema que vocês fizeram aí, né, uns minutinhos antes, vocês já vão entrando, tá? E essas aulas minhas, elas são todas gravadas, tá? E depois elas são disponibilizadas no meu canal no YouTube. Então, se você caiu a internet, né, como costuma cair aqui comigo, né, caiu a internet, você não conseguiu assistir, né, você teve qualquer tipo de problema, né, não se preocupa, arrumei um emprego, acontece muito, já aconteceu alguns casos aí de alunos meus no meio do semestre que arrumam emprego durante a hora da aula e aí não consegue participar. Como a gente tá em home office, então essa questão da frequência, ela tá flexibilizada, né, ela não está sendo levada como critério de aprovação. Ela é critério de aprovação quando a gente está no ensino presencial, né? Mas aqui não vai ser. Então você tem essa liberdade, né, de assistir a aula enquanto ela está rolando ao vivo, ou então você pega o conteúdo depois lá no YouTube, meu canal Daniela Onça. Então você consegue ali, tem todas as playlists ali de todas as disciplinas, você já vai conseguindo acessar. Então sempre eu vou filmando, eu vou colocando ali depois para vocês acessarem. E aí eu coloco também o link no Moodle para vocês. Tá? Então, ou você vai direto pelo canal, ou você vai pelo link que vai estar ali no Moodle também, junto com a apresentação, eventuais textos que eu vou colocando. E aí é assim que a gente vai trabalhar nessa modalidade aí à distância, tá? Então, todos os materiais de aula, os trabalhos, as avaliações, vai ser tudo pelo ambiente Moodle, tá? E aí eu vou explicar também como é que vai funcionar o nosso processo de avaliações. Professora? Oi! É só você que tem canal ou o curso tem algum canal? Não,
Varia muito em relação a laboratórios, tipo o PET, que é um laboratório, eles têm um canal, eles têm um projeto de YouTube, mas o curso não tem. Tá? Isso é uma iniciativa minha, né? Porque eu tenho esse entendimento, né, de que o aluno ele não tem essa... Eu não sei qual é o acesso de recursos tecnológicos que vocês têm, então eu tenho uma internet maravilhosa aqui em casa, quer dizer, ultimamente não tem sido, né? Mas pelo menos eu pago um plano bom. Mas não tenho como saber se é o caso de todos vocês. Então, às vezes vocês podem ter, né, esse problema com a internet, por isso que eu disponibilizo esse conteúdo para depois, né? Você quer revisar, às vezes a minha aula é muito pesada, vocês vão reparar isso. Então você quer revisar o conteúdo, não tô fazendo nada, vou dar uma revisada ali no conteúdo, tá lá disponível para você ver depois. Mas isso é uma iniciativa minha, tá? Não é do curso. Tá bom, obrigada, professora. Nada. Em termos de avaliação, como é que vai ser a nossa avaliação? O YouTube é o meu canal Daniela Onça, tá? Então, em termos de avaliação, a gente vai fazer 2 avaliações escritas individuais, tá? Cada uma delas vai ter peso 2, ou seja, cada uma delas vai valer 4 pontos dentro da média. Como é que elas vão ser aplicadas? Eu disponibilizo a avaliação ali no Moodle, vai ter o linkzinho para a prova. Eu disponibilizo o arquivo da avaliação exatamente às 13h30, que é o horário que a gente começa a nossa aula, tá? E aí vocês têm um prazo de 4 horas para postar a avaliação novamente. Então a prova começa às 13h30, você vai baixar o arquivo da prova, vai resolver e vai reenviar o arquivo. Professora, posso fazer à mão e fotografar a prova? Pode. Tanto faz. Ou você faz ela como arquivo, preferencialmente em PDF. Eu prefiro que vocês enviem a prova em PDF. Se você quiser fazer à mão e fotografar, desde que esteja legível, né? Tomem esse cuidado da forma que vocês preferirem, desde que você cumpra o horário, que até às 17h30, né? 4 horas depois, a prova tem que estar disponível ali no Moodle novamente. Depois desse horário ela fecha e você não consegue mais enviar a prova, tá? Então tomem esse cuidado na administração do tempo, né, durante a execução da avaliação. Quando que vai ser a prova, professor? Normalmente eu coloco a segunda prova aqui a primeira prova, quer dizer, depois da aula de sistema solar. Eu não costumo marcar data de prova assim, porque sempre tem alguma coisa, algum problema que a gente não consegue. As questões, elas são dissertativas, tá? São questões dissertativas. Oi? A senhora falou que vai passar a primeira prova depois que o sistema solar, depois que terminar o conteúdo, no caso. Isso. Terminei a aula de sistema solar, tá? Aí em seguida já vai passar a prova desde que já foi falado, já foi mencionado ali. Isso, né? Então, terminei a aula de sistema solar, na semana seguinte já é a prova, tá? Então, para vocês terem uma noção, né? Se a prova tá chegando perto, se não tá, né? Vai seguindo aqui a sequência das aulas. Então, terminou a aula de sistema solar, na semana seguinte a gente faz a nossa prova. Tem vezes que, em virtude aí do calendário, às vezes eu consigo avançar um pouco mais na aula, já me aconteceu isso, que sobra tempo e aí eu termino a aula de sistema solar e eu começo a aula de sol, para poder aproveitar o tempo da aula. Já aconteceu. Mas, tipo, essa aula de sol, ela só entra o conteúdo na segunda prova. Por mais que ela tenha sido ministrada antes da primeira prova, o conteúdo dela só é cobrado na segunda. Tá? Então, a segunda prova é cobrado o conteúdo restante a partir de sol. Tá? Então, a primeira prova até sistema solar, segunda prova depois da aula de sistema solar. Ok? E vocês vão fazer também um trabalho sobre o movimento aparente do Sol. É a confecção de algumas planilhas com algumas fórmulas que eu vou passar para vocês. Vai estar disponibilizado também ali no Moodle, em grupos de até 5 componentes. Tá? Esse trabalho vale 2 pontos na média. Professora, eu não gosto de ninguém nessa sala. Posso fazer sozinho? Pode.
Grupos de até 5 componentes significa grupos de 1 componente é permitido. Tá? Então, em grupos de até 5 componentes, vai ter uma data ali de entrega, que eu faço normalmente até um mês antes do final da nossa disciplina. Então, a nossa disciplina vai até setembro, então é mais ou menos a data de entrega até a primeira semana de agosto. Mais ou menos, para vocês terem uma noção, né, de quando é que vocês vão entregar esse trabalho. Tá? De experiência própria, eu recomendo que vocês não deixem para a última hora, porque tipo assim, ele é um trabalho fácil de fazer, mas até você pegar o jeito de como ele é feito, ele é chatinho, ele é chato de começar, né? Então, se você deixa para você pode até vai fazendo alguma coisinha ao longo do semestre e deixar para resolver as questões dele só no final, até vai. Mas, tipo, se você deixar para a última hora para você começar do zero, assim, para você começar a montar as planilhas e tal, ele é meio chatinho, né? Ele pode dar muito erro. Às vezes, um sinalzinho ali que você faz dá erro em todas as respostas. Então, francamente, eu não recomendo para vocês que vocês deixem isso para a última hora, tá? Fala o nome do trabalho de novo, professora. Aí, mas... Movimento aparente do Sol. Movimento aparente do Sol. Isso. Tá? Os critérios de aprovação aqui na UDESC. Então, de acordo com o artigo 147 do Regimento Geral da UDESC, a avaliação do aproveitamento é feita pelo professor e expressa numericamente em escala de 0 a 10. Então, a gente não trabalha com conceitos, a gente trabalha com, né, avaliação numérica de 0 a 10, do seguinte modo. Primeiro, é considerado aprovado o aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 e frequência não inferior a 75%. Essa questão da frequência durante os semestres de home office, ela tá flexibilizada, né? Então ela não vai ser levada em consideração, mas a nota permanece a mesma, tá? Então na nossa universidade, a média mínima necessária para aprovação é 7, tá? Professora, 6,9 é 7, né? Não. Tá? 6,9 é 6,9. A média mínima para a aprovação é 7. Tá? Então, se você não alcançou a média 7 ao longo do semestre, você está em exame, como diz aqui o parágrafo 2º do artigo 147. O aluno que não obtiver a média 7 estará obrigatoriamente em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 e o exame final com peso 4, devendo atingir a média final de no mínimo 5 e frequência não inferior a 75%, de novo relativizando aí a questão da frequência. Tá? Então, ao longo do semestre, a gente tem liberdade, o professor ele tem essa liberdade para poder fazer o seu critério de aprovação, para poder colocar a disciplina do jeito que mais lhe aprover. Tá? Então, eu coloco aqui, são 2 provas e um trabalho, as provas peso 2 e o trabalho peso 1. Né? Mas aí, para o exame, aí é universal. Aí todos os professores da UDESC têm que seguir essa regra, né, de a prova, a nota que você obteve no semestre vezes 6, mais a nota do exame vezes 4, tudo isso dividido por 10, tem que dar no mínimo 5, porque 5 é a média para aprovação nacional. Né? Então, se no final do processo avaliativo o aluno obteve 5, ele está aprovado. Tá? Mas tem uma tabela de conversão que vocês conseguem consultar facilmente também na internet, ou seja, fechei com quanto semestre, quanto que eu preciso tirar no exame. Tá? E aí a prova de exame, mesma coisa também, na data que é determinada pela universidade, eu não antecipo as provas de exame, então às vezes a gente termina o semestre antes, né, principalmente no home office, que às vezes a aula rende mais, mas o exame não pode ser antecipado, ele tem que ser ministrado na data que é determinada pela universidade. Então naquela data, a mesma coisa, né, a prova vai ser disponibilizada ali no Moodle, vocês têm aquele prazo de 4 horas para fazer. Quem não ficou, boas férias, né, e seguimos em frente. Durante a aplicação das avaliações, eu fico online aqui na aula também. Tá? Então, esse mesmo esquema que a gente faz aqui, eu abro a sala de aula, eu fico online e você pode entrar
na sala se você tiver alguma dúvida a respeito da avaliação, para você me perguntar ali na hora, tá? Então, você está fazendo a prova, você não é obrigado a entrar aqui na sala de aula, mas ela vai ficar ligada aqui. Você só entra se você tiver algum questionamento, tá? A bibliografia básica, como a UDESC não dispõe de observatório, pode ser realizada uma visita ao observatório da UFSC quando realizar as... Então, eu tô há alguns séculos tentando organizar um campo para o observatório da UFSC. Tá? Eles têm ali um equipamento de projeção de céu, né? Só que tá quebrado há muitos anos. Né? E o conserto, acho que o software ali que tinha que comprar e tal, acho que custa mais de 100 mil reais. Né? Então, tipo, tão sem orçamento, né? O planetário da UFSC tá sem orçamento há muito tempo. Eles têm telescópios e tal, eles fazem essas atividades de observação de céu quando tem algum fenômeno celeste, mas a sessão de planetário ela tá suspensa já há muitos anos. Né? O que eu estava fazendo antes da pandemia? Eu estava levando os alunos para o planetário de Brusque. Tá? Que eles não têm a observação eles não têm o equipamento de projeção de planetário, mas eles tinham ali um terraço muito bom assim, para a gente fazer as observações com o telescópio, e eles faziam essa sessão aberta ao público. Né? Então, em tempos de pandemia, né, também não dá para fazer. Então, assim, eu pretendo, quando as coisas se normalizarem, né, tentar pegar essa demanda aí de anos de alunos que eu tenho, né, seja por essa questão aí da falta de orçamento da UFSC, que seja pela pandemia, né, tem essa demanda reprimida aí de fazer os campos, né, com as turmas, né, com os alunos que ainda estiverem no curso, não tiverem se formado ainda, tá? Mas, como eu costumo dizer, cara, eu falei, cara, não vamos pensar sobre o futuro, né? Os dias atuais já estão nos trazendo problemas suficientes, assim. A ideia seria essa, né? Fazer esse tipo de atividade, claro. Mas, ultimamente, a gente tem que realmente pensar em viver um dia de cada vez, né? Se a gente conseguir fazer isso, já estamos muito no lucro. Né? Então, retomando aqui, né? A bibliografia básica do nosso curso, algumas sugestões de livros para vocês, tá? Como a gente está com a biblioteca fechada, né, a gente está sem acesso à universidade, por enquanto isso aqui não tem, né, muita serventia para vocês agora. Não sei que vocês consigam encontrar esses livros na internet, tá? Em especial, o que eu sugiro para vocês é esse livro aqui, ó, do Kepler de Souza Oliveira Filho. São professores da URGS, tá? Olha que interessante, né? Um professor de astronomia chamando-se Kepler, né? O livro dele, cara, é muito fisiquês. Muito mesmo. Mas eles têm um site, eu vou passar para vocês, eles têm um site que, tipo assim, é bem mais didático. E muitos dos materiais que eu utilizo na minha aula, eu retiro dessa página do professor Kepler, tá? Então dá para vocês acessarem legal, ali tem bastante material para vocês estudarem. Idem aqui para a bibliografia complementar. Então, se vocês conseguirem localizar essas referências em PDF por aí, pelo site russo, como dizem os meus professores da filosofia, dá para achar. Mas, se não, a gente tem sites e tem, né, páginas do canais de YouTube também são bem interessantes. Tá? Aqui, tá? Então, o livro do professor Kepler é esse daqui, o Astronomia e Astrofísica. Tá? Então, é um link da URGS. Tá? É muito completo isso daqui, gente, tudo que a gente vai ver ao longo do semestre, com exceção das aulas de epistemologia, todo o conteúdo, tudo e mais um pouco, tá disponível aqui nessa página do professor Kepler. Tá? E dois livros online, que é O Fascínio do Universo e O Céu que Nos Envolve, que são dos professores do Instituto Astronômico e Geofísico da USP. Tá?
E temos também a apostila de Fundamentos de Astronomia, que é a disciplina que é oferecida para os alunos de geografia lá não só de geografia, mas um dos cursos, né, que faz essa disciplina é o curso de geografia da USP, ela é oferecida para eles. Então, Fundamentos de Astronomia. Então, a gente tem essa apostila aqui também, né, que eu me inspiro bastante também nessa apostila para a confecção das aulas, tá? Como canais do YouTube, eu posso sugerir para vocês o canal do professor Sérgio Sacani, que é o Space Today, né? Então, não só conteúdo astronômico, mas atualidades do mundo da astronomia, tá? São bastante passadas aqui por ele, né? E é bem didático também. E o canal Astrofísica para Todos, que é de professores da UFSC, que fazem esse trabalho de divulgação científica. Eles têm ali nesse canal cursos de astronomia que vocês podem fazer e pode valer aí como curso de extensão em astronomia. Então é bem interessante também. Tá? Continuando aqui, né, a gente vai entender como é que é a minha dinâmica de trabalho. Eu coloco sempre na primeira aula uma sessãozinha sobre maus hábitos escolares ou infantis que devem ser abandonados, tá? Por quê? Porque tem uma coisa que eu tenho observado, né, quando a gente vai se aproximando, vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais observando, né, esse conflito de gerações aí que a gente observa. Uma coisa que eu tenho observado na minha prática profissional é que cada vez mais as gerações de alunos que chegam até as minhas mãos, elas são cada vez mais conscientes dos seus direitos, o que é muito bom, claro, mas parece que são cada vez menos conscientes dos seus deveres enquanto alunos. E isto não é cidadania. A cidadania é a plena consciência e o pleno exercício dos seus direitos e deveres perante uma sociedade. Então eu coloco aqui, né, alguns dos deveres. Eu acho que a gente fala muito, né, dos direitos e dos estudantes, mas eu tenho percebido assim que na universidade a gente costuma falar pouco sobre os deveres do estudante, né? E principalmente numa escola pública, na atual situação, eu acho que isso é muito mais do que imprescindível, tá? Então tem alguns desses maus hábitos que vão valer basicamente para a modalidade presencial, que eu espero que eu atinja com vocês, né? A turma que entrou no semestre passado pelo andar da carruagem, eu não vou conhecê-los presencialmente, né? Mas espero que consiga, né? Com vocês a gente vai, né, chegar a ministrar aulas presenciais. Então, durante as aulas presenciais, um mau hábito que tem que ser suprimido: conversar durante as aulas. Então, aquela coisa que a gente fazia na escola, ficava que nem as maritacas falando a aula inteira sem parar. Não, né? A gente já está bem grandinho para isso. Se você quer conversar, esse lugar é no pátio, você não é obrigado a permanecer em sala de aula se você não está afim. Então, né? Mas dentro da sala de aula não é para ficar conversando igual as maritacas, né? Faltar às aulas sem motivo, tá? Vocês têm direito a... Se é 75% a frequência, a gente trabalha com um calendário de 19 semanas de aula, então vocês têm direito a 18 faltas. 18 faltas a quantidade de faltas que vocês podem ter ao longo da disciplina, o que dá 4 dias e meio de aulas. Então vocês têm uma cota de aulas que vocês podem faltar. E a ideia é: usem com sabedoria. Porque vocês vão perceber, pelo menos ao longo das minhas aulas, né, que faltar às aulas, né, perder o conteúdo sem um bom motivo para isso não é um bom negócio, tá? Porque as aulas são bem densas, bem pesadas, então você perde o fio da meada, assim, para você recuperar depois o ritmo é complicado, tá? E outro mau hábito também é achar que não se reprova por frequência na UDESC, né? Tem professor que não faz chamada, que não leva isso a sério, não leva em consideração, o que não é o meu caso, tá? Eu sou uma professora que leva a frequência, as aulas muito a sério, já que nós estamos, né, excetuando-se aí, claro, essa nossa situação de excepcionalidade, que é o nosso ensino à distância,
Mas a UDESC é uma universidade presencial, né? Ela prima por esse ensino presencial, né? Então, se você não tem condições de assistir às aulas, eu recomendo que procure realmente um curso à distância, né? Mas, excetuando-se a excepcionalidade aqui da pandemia, o nosso curso é presencial, então eu faço chamada, tá? E reprovação por falta realmente não interessa a nota que você tem. Professor, eu tô reprovado por falta, mas eu tirei 10 na disciplina. Não interessa, tá? São 2 esses critérios, então tem uma reprovação, tá? Regras que valem tanto para a modalidade presencial quanto para a distância. Estudar só na véspera da prova. Vou te falar, não é um bom negócio, né, você fazer essa estratégia JK, né? Conhece a estratégia JK de ensino? Estudar em 5 dias o que deveria ter sido aprendido em 50. Ou 50 em 5. Não faz isso, porque isso não vai dar certo, né? É muito conteúdo para você tentar absorver tudo na última hora. Fazer os trabalhos na última hora também não é bom negócio, né? Porque você não vai ser pesado para você. Isso não, eu acredito que isso vale não só para a minha disciplina, né? Vai valer para todas as outras aí no curso, tá? Em termos de execução do trabalho, para tentar bloquear, uma atitude que eu tenho tomado, para tentar bloquear os alunos que deixam tudo para fazer na última hora, eu não atendo para dúvidas faltando 72 horas para a entrega do trabalho. Então, marcamos uma data de entrega, até 72 horas antes eu estou disponível para resolução de dúvidas que vocês têm, tá? Passou disso, eu não respondo mais. Pode ficar implorando, esperneando, não respondo, né? Que é uma maneira que eu encontrei de tentar inibir, né, essa prática de deixar para fazer tudo na última hora, tá? Ter vergonha de fazer perguntas, né, é um outro mau hábito também deve ser suprimido. Às vezes o aluno ele não, né, não quer se passar por burro, né, ainda não quer fazer a pergunta durante a aula, no plantão, whatever, né. O que eu respondo é o seguinte, né, para qualquer professor que já tenha alguns anos de estrada, como é o meu caso, é muito pouco provável que a asneira que você tem para perguntar seja a pior asneira que o professor já tenha ouvido na vida. A gente já ouviu coisa muito, muito pior. Então não tenha, né, essa inibição, né, de fazer uma pergunta que pareça idiota, cara. Não leva dúvida para casa, que a gente responde tudo, né? Aqui a gente discute tudo, aqui a gente debate tudo tranquilamente. Achar que o professor nunca foi aluno, né? Você acha que eu nunca dei uma desculpa, né, para entregar o trabalho mais tarde, né, para não ter conseguido fazer a prova, né? Você acha que eu nunca fiz isso, né? Esse é um hábito muito terrível dos alunos, né, das crianças de maneira geral. Parece que as crianças, elas, assim como as crianças, elas acham que o adulto já nasceu adulto, né, que não vai perceber aquela travessura, né, não vai perceber que não é verdade esse bilhete, mas parece que a mesma coisa o aluno, né, parece que ele esquece que o professor já foi aluno. Então sim, a gente conhece as desculpas que costumam ser dadas aí, então não tenta, né? Ou se tenta, faz uma coisa mais profissa, né? Achar que existe progressão continuada na UDESC, a famigerada aprovação automática, né, que dão esse nome pomposo de progressão continuada, não, né? Aqui as disciplinas existe reprovação, né? Se você não foi aprovado, você não obteve o aproveitamento ao longo do semestre, você tem que refazer a disciplina. Essa daqui eu adoro, cara. Achar que se foge de exatas ao prestar vestibular para geografia. Aparece a primeira continha ali, primeira coisa, né? Mas eu fiz geografia para fugir de exatas. Cara, não se foge de exatas. Não existe. Se você fizer teologia, você vai precisar de exatas. Então, tira essa ilusão da sua cabeça, né? Ninguém consegue fugir de exatas, tá? Vocês vão perceber isso ao longo do curso, tá? Idem para inglês, né? A língua inglesa
podem reclamar do imperialismo norte-americano, né? O que vocês quiserem aí. A língua da ciência é o inglês, né? Antigamente era o latim, né? Hoje é o inglês. Podemos voltar para o latim, se vocês preferirem. Eu acho o latim muito mais difícil de aprender do que o inglês, né? Mas a gente pode começar, né, fazer um movimento aí para voltar para o latim, né? Então, acho melhor, né, a gente continuar com o inglês aí como a língua da ciência. Então, professora, eu não tenho dinheiro para fazer curso. Bicho, isso era desculpa de 10 anos atrás, tá? Hoje em dia, cara, tipo, só vai pra sala de aula, essas coisas práticas da vida, só vai pra sala de aula quem quer. Tá tudo disponível na internet aí pra vocês aprenderem. Então é coisa da gente fazer os nossos corre aí pra conseguir correr atrás aí dos nossos objetivos, tá? Achar que o simples fato de fazer um trabalho já vale para alcançar uma boa nota, porque afinal de contas fazer o trabalho é muito melhor do que quem nem sequer fez, né? Não, tá? Aqui as coisas, né, ou elas são bem feitas, né, como dizia o Ayrton Senna, ou as coisas são bem feitas ou elas não são feitas, tá? Então a gente vai fazer as coisinhas direitinho para poder ter a nota, né? Culpar os outros pelas suas escolhas erradas é um hábito que eu tô percebendo muito cada vez mais, não só entre alunos, né, mas entre todas as pessoas que me rodeiam, assim, né? A gente tá cada vez mais transferindo a culpa pro outro, né? Você não estudou a tempo, né? Você tava sabendo ali que ia acumular matéria. Mas acumulou muita matéria, todos os professores colocaram prova na mesma semana. Bicho, você sabia que isso ia acontecer, não sabia? Você sabia, a gente sabe, ó, vai ter prova dia tal, ou vai ter prova quando acabar tal conteúdo. Você não pode, né? Isso não é desculpa. Mas todos os professores colocaram a prova na mesma semana. Já teve muita queixa em relação a isso aqui durante o home office. Todos os professores colocaram prova na mesma semana. Quem disse pra você que você tem que estudar antes da prova? A sua função é estudar ao longo do semestre. Então, não queira colocar sobre os professores uma culpa que é sua. Você não estudou ao longo do semestre, como foi amplamente recomendado por mim e acredito que pelos outros professores também. E aí você, né, reclama que no final do semestre você está atolado de tarefas. Não deixe tudo, tá aqui, ó. Fazer tudo na última hora. Tá sendo avisado aqui. Então não culpe os outros pelas suas escolhas erradas. Você tem a escolha de fazer tudo na última hora? Sim, a vida é sua, o problema é seu, então você faz o que você quiser da sua vida. Só não venha culpar os professores depois por isso. Tá? Achar que a universidade existe para confirmar as suas certezas é um problema que eu tenho observado nos últimos poucos anos, assim. Não foi uma coisa que eu observava tanto quando eu entrei na UDESC. É um fenômeno mais recente, né? O que a gente observa é que a galera vem para geografia, assim, né? Principalmente para ciências humanas, né? Eu tô falando da geografia porque eu dou aula na geografia, mas para ciências humanas de maneira geral. É uma galera mais contestadora, mais de espírito crítico e tal. Então entra no curso com essa vibe de ser contestador, de ter esse espírito crítico. Legal, muito bom, né? Só que tem uma hora que o camarada começa a perceber que até as coisas em que ele acredita podem sim ser contestadas. Aí ele surta. Né? Como assim? Então, tipo, se pra você, né, espírito contestador é contestar aquilo que o outro acredita e não aquilo que você acredita, não, você não tem espírito contestador. Isso aí se chama efeito papagaio, né? Você só sabe repetir aquilo que os seus professores pretensamente críticos falaram pra você a vida toda. Consciência crítica, uma pessoa que tem consciência crítica mesmo, é uma pessoa que coloca na mesa e debate tudo. Né? Aquilo que o outro acredita e aquilo que você acredita também. Né? Tudo é debatível. Tá? Então, não tem essa de que eu tenho que... A universidade tem que respeitar a minha opinião, tem que confirmar aqui o que eu acredito. Não. Né? Pelo menos na minha aula, tudo é colocado na mesa. Essa é outra que eu adoro, outro mau hábito que tem que ser abandonado, né? Achar que a sexta-feira não é dia útil. Cara, essa é linda. Né? É muito, muito, muito comum o aluno achar que a aula de sexta-feira é
ela tem que ser mais light, ela tem que acabar mais cedo. Por quê? Porque é sexta-feira. Tá, mas... bicho, sexta-feira é um dia útil como qualquer todos os outros. Com uma quinta, com uma segunda. Não tem motivação nenhuma para isso, né? Se você guarda o sábado, é outra história. Aí você tem que arrumar o seu esquema aí para você, né, se retirar das atividades, né, no horário que você pretende. Mas se você não guarda o sábado, não existe nenhum motivo para que a sexta-feira seja uma aula mais light ou que ela termine mais cedo. Nada disso. Tá? Outro mau hábito importante também que tem que ser abandonado: trazer a sua religião para a sala de aula. Eu nunca me esqueço de um menino, tinha uma época que eu passava exercício toda a aula, né? Eu parei com isso, mas naquela época eu passava exercício toda a aula, e aí tinha um exercício lá que era para uma questão ali que envolvia contestar a astronomia, né? Dizer por que a astronomia era uma pseudociência, astronomia não, astrologia, que a astrologia era uma pseudociência. E aí o aluno bateu o pé comigo, né, dizendo que ele não ia fazer aquele trabalho, porque ele acreditava em astrologia, então eu deveria respeitar essa crença dele e eu teria que passar uma outra atividade para ele não poder perder a nota. Bicho, não. Tá? Astrologia é pseudociência. Ponto. Não vou aqui respeitar crença aqui de ninguém que seja pseudocientífica. Tá? Se você tem a sua religião, se você tem a sua crença, guarda pra você. Eu costumo brincar quando a gente tá no ensino presencial, né? Que você deixa... o cara tremeu quando foi contado. Não, tremeu nada. Bateu o pé, meu amor. Costumo brincar quando a gente tá no ensino presencial, que quando você entra na universidade, você deixa a sua religião ali no ponto de ônibus. Passou do portão, você é cientista. E quando você voltar, quando acabar a aula, na hora que você pegar, ou se você passar do portão, eu te garanto que a sua religião vai estar ali te esperando no ponto de ônibus. Ela não vai fugir. Se você realmente tem fé na sua religião, na sua crença, qualquer coisa, né? Ela não vai fugir por causa da minha aula. Ou por causa da aula de qualquer outro. Tá? Então não tenha essa preocupação, né? Você pode sim, né, abandonar essa crença, deixar ela lá no ponto de ônibus e beleza. Quando acabar a aula, você volta lá para buscar. Né? Mas durante a aula, não. Tá? Outra coisa interessante também é que tem muita gente que acha que religião é só aquele negócio que tem um livro, um profeta e rituais. Né? A gente não percebe que o conceito de religião ele pode ser mais amplo do que isso. Né? A gente tem verdadeiras ideologias aqui que elas se comportam como religiões, né, ultimamente. Né? Principalmente ideologias políticas. Né? Então a gente tem o dilmismo, o bolsonarismo, o jean-willismo, o Renan Calheirismo, o Manuela Davismo, o haddadismo, o temerismo, o lulismo. Né? Nós temos várias religiões modernas hoje circulando no Brasil. Né? Então, uma coisa que eu observo, assim, quando a gente fala, não é para trazer religião para a sala de aula, todo mundo meio que concorda com isso, né? Não, o Estado é laico, beleza, né? Realmente é isso daí mesmo. Mas, cara, quando eu falo mal dos bandidos de estimação deles, nossa, o cara fica louco. Escuta. Né? Quanto que... O quanto que você não tá realmente, né? O cara que faz a crítica da religião, mas ele não consegue perceber que o comportamento dele em relação ao bandido de estimação dele é de mais adoração do que muito líder religioso fanático por aí. Né? Então, bicho, na minha aula, não. Né? Na minha aula, você pega os seus excrementos de estimação, né? Então, corrigindo, eu tava falando bandido de estimação, não. Eu costumo chamar de excrementos de estimação. Então, os seus excrementos de estimação você não traz para a sala de aula, porque lugar de excremento é ou dentro da bunda ou dentro da privada, não na minha aula. Tá? Então, aqui não. Professora, mas a gente tem que ter consciência
consciência política na universidade. Na minha aula, não. Tem muitos outros espaços para você poder falar aí dos seus excrementos de estimação aí na universidade. Tá? Outro mau hábito importante também, né? Achar que a geografia é ou falar mal de político, ambientalismo ou atualidades. Eu costumo dizer que a gente traz esses vícios da escola, né? Tem escola que as aulas de geografia é só falar mal de político. Tem escola que a geografia é só a propagandinha ambientalista. E tem escola que a geografia é só atualidades, né? Só leitura de notícia de jornal. Eu acho essas visões extremamente reducionistas, né? Perde-se muito, né, do que é a ciência geográfica, né? Então a gente às vezes fala, mas a gente está estudando esses autores de 1900 antigamente. Tá, e qual o problema? Né? Não que não seja importante estudar atualidades, mas também é importante a gente ver os autores de 1900 e antigamente, né? Ah, mas o seu pensamento, você está expressando um pensamento que é ambientalmente incorreto. E daí? Né? De novo, todas as nossas ideias elas têm que ser colocadas aqui na mesa. Né? E o último ponto, e eu considero esse daqui o principal, né, mau hábito que vocês têm que perder, esquecer que seus estudos são mantidos com dinheiro público. Né? Você está numa universidade estadual, o que significa que ela é mantida com dinheiro de impostos. O estado de Santa Catarina está aproximadamente com 7.200.000 habitantes, tá? Que são árduos pagadores de impostos. E você está num país onde o dinheiro de impostos é muitíssimo mal empregado. E uma das poucas oportunidades que nós temos ainda de aproveitar o dinheiro de impostos que a gente paga ao longo da nossa vida é ingressando numa universidade pública. Tá? Uma oportunidade que, contraditoriamente, a grande maioria da população não teve nem jamais terá. Então, é importante, sim, a gente ter consciência da responsabilidade que a gente tem quando a gente ingressa num curso superior público. Você tem toda uma sociedade, toda uma gama de milhões de cidadãos financiando para que você esteja aqui. Então, é sua obrigação, sim, senhor e sim, senhora, né, de ter um bom desempenho, de aproveitar os recursos que a universidade te oferece, porque tem muita gente pagando para você estar aqui, né, tirando o dinheiro que poderiam estar usando para muitas outras coisas, né, mas estão custeando a sua estada na universidade. Então, você está aqui para estudar. Tá? Então, é importante que a gente tenha essa consciência, né, pensando em como a gente vai levar o nosso curso. Tá? No caso, quando a gente voltar para o ensino presencial, né, quais são as condições para abono de faltas? Né? Licença maternidade, 180 dias. Licença paternidade, 15 dias. Licença núpcias, 8 dias. Licença luto, 8 dias. Convocação militar, para aluno que está servindo o exército ainda, né, ou então que exerce função militar, é ilimitado, então todas as faltas são abonadas. Falta de atestado médico, eu considero também ilimitado, e atividades oficiais da universidade, algum jogo, algum encontro que tiver também ilimitado. Nas seguintes circunstâncias, esses que eu coloquei aqui em branco, tá? Esses tipos de faltas que estão aqui em branco são as que legalmente o professor é obrigado a abonar essas faltas. Tá? Essas que eu coloquei aqui em azul, legalmente o professor não é obrigado a abonar. Tá? Professor, atestado médico não é obrigado? Não. O professor só é obrigado a abonar faltas de atestado médico se por causa do atestado médico o aluno for reprovar em falta. Se não, não é obrigado. Eu abono. Mas isso não é uma conduta obrigatória, né? Se você vê professor que não faz isso, saiba que não é obrigatório. E atividades oficiais da universidade, ou seja, vai ter algum trabalho de campo de outro professor que coincide com o horário da aula, ok, né?
Aí eu faço esse abono, mas são atividades oficiais. Ah, vai ter um protesto ali contra o governo. Dá para liberar aula, professora? Não. Tá? Professora, vai ter aula se tiver as condições aqui. Então, essas aqui são condições que você nem precisa me perguntar. Greve de ônibus? Não. Né? Embora quando tem greve de ônibus, a universidade não suspenda as aulas para não configurar a greve conjunta, né? Eu não dou aula quando tem greve de ônibus, porque eu não sei dirigir, eu não tenho carro, então eu não tenho como acessar a universidade se não tiver ônibus. Tá? E mesmo que eu tivesse, né, mesmo que eu soubesse dirigir, mesmo que eu tivesse carro, também ninguém é obrigado a partilhar desse mesmo meu conhecimento e desse meu mesmo poder de renda. Então ninguém é obrigado a conseguir chegar à universidade quando não tem ônibus. Então nem precisa me perguntar, né, quando, né, não tiver ônibus, né, se vai ter aula. A ordem da universidade é manter a aula. Eles sempre emitem esse tipo de comunicado assim, né? As aulas estão mantidas, mas pede que os professores flexibilizem a aplicação de avaliações, por exemplo. Não, a minha aula não está mantida quando tiver greve de ônibus. A minha aula está suspensa. Tá? Paralisação de ônibus, que é uma coisa que tem sido mais frequente também, né, ao invés de greve total, né? Eu mantenho a aula nas seguintes condições. Né? Se a paralisação se encerrar em até 2 horas antes do início da aula, ou começar até 2 horas depois do final da aula. Então, a gente inicia a nossa aula às 13h30, no nosso caso, esse semestre. Se a paralisação de ônibus, ela se encerrar, né, aconteceu a paralisação de manhã, ela encerrou até às 11h30, aí vai ter aula. Eu acredito que aí já dá tempo de normalizando, assim, o transporte público, dá tempo da maioria dos alunos, pelo menos, chegarem na aula, né? Aí acaba às 5 horas, 5h10, né, o horário que a gente tá encerrando a aula. Se os ônibus pararem de funcionar às 6, aí eu suspendo a aula, né, porque aí vocês não tem como vocês voltarem para casa. Então sempre isso, né, a paralisação se encerrando 2 horas antes ou terminando 2 horas depois, a gente, né, mantém a aula, do contrário não. Ciclones, tornados, furacões, enchentes, terremotos, tsunamis, desmoronamentos, nevascas, ataques terroristas, guerras, guerrilhas e outros desastres. Não, a aula está suspensa em qualquer uma dessas condições. Paralisação de funcionários e professores da FAED. Também não dou aula. Protestos dentro da UDESC, qualquer que seja o motivo do protesto, é uma questão estudantil, é uma questão de governo, é uma questão dentro da FAED, né? Sim, a minha aula está mantida. Tá? Protestos fora da UDESC, mais ainda, a minha aula está mantida. Vai ter um protesto ali, vai a concentração lá no Ticem, eu dou aula. Mas é uma questão muito importante porque o futuro do país está em jogo. Não quero saber do futuro do país, quero saber do meu. Então a minha aula ela está mantida. Por que eu faço isso? Né? O fato de vocês, né, serem maiores de idade e tal, não me isenta de responsabilidade em relação ao que acontece com vocês durante a aula. Então você vai para um protesto. Você quebra uma unha no meio do protesto, né? E eu liberei a minha aula para vocês assistirem, para vocês participarem do protesto. Eu posso sim ser responsabilizada criminalmente por isso. E eu não tô afim de responder processo. Então, não, né? Professora, mas eu quero ir pro protesto. Você vai, só que você vai ficar com falta no diário. Tá? Você assume a falta, você tem uma cota ali de faltas para isso, é para isso que elas podem ser usadas. Tá? Impeachment de prefeito, governador ou presidente? Sim. Né? Não interessa o que aconteceu ali, sim, as minhas aulas estão mantidas. Tá? Eu lembro quando foi o impeachment da Dilma, que eu dava aula aquele semestre, eu entrava às 3 e pouco, né? Aí eu fiquei assistindo a sessão do impeachment até o final.
E cheguei na aula, assim, em cima da hora, assim, os alunos estavam no pátio, assim, sabe aquele clima, né, de não ter aula, assim. Entrei na sala e comecei a dar minha aula normalmente, né. Aí que os alunos foram entrando e percebendo que ia ter aula, né. Até que entrou um grupo, assim, e falou, professora, vai ter aula? Eu, sim, por que não? Ah, porque teve o impeachment. Eu respondi, o impeachment foi na Dilma, não foi em mim? Quem não pode trabalhar é ela, eu posso. O que eu tenho a ver com o impeachment da Dilma? Agora, porque teve impeachment da Dilma, o professor não vai trabalhar. Ora essa. Não, eu vou dar a minha aula tranquilamente. Tá? Então aqui já teve impeachment de governador, né? 2 vezes aqui também. Tá um horror esse país, né? Enfim. Então, não. Né? Não interessa o que esteja acontecendo ali, a aula está mantida. Uma outra condição meio inusitada, né? Que eu suspenso a aula, o ar-condicionado quebrado. Né? Em dias quentes, né, que eu coloco aqui a condição, né, se a temperatura do exterior estiver acima de 24 graus, eu não dou aula. Né? O meu entendimento é de que eu não ganho por insalubridade, eu tenho pressão baixa, sou obesa e tal, aquele monte de coisa, então eu não suporto trabalhar em ambiente quente. Então, eu não trabalho em ambiente insalubre, então se não tem ar-condicionado, eu não dou aula. E sim, eu já fiz isso. Já suspendi a aula porque já tinha condicionado quebrado. Professora, eu posso ir ao banheiro durante a aula? Sim, não precisa pedir. Tá? Deu vontade? Simplesmente levante-se e vá. Usar celular, tablet, computador durante a aula? Pode também, né? Eu sei que tem lei estadual, não sei se é estadual ou se é municipal, eu acho que é estadual. Lei que proíbe o uso do celular em sala de aula no estado de Santa Catarina, mas eu acho que isso é um negócio inviável, eu acho que o celular ele, mais do que faz parte do nosso corpo nos dias de hoje, a gente está o tempo todo se comunicando com os outros, e que o celular ele pode ser também uma ferramenta de estudo. Né? Às vezes eu peço, não lembro uma determinada data ali durante a aula, pesquisa aí pessoal, dá uma olhada aí quando é que foi isso, quem foi que fez, não sei o quê, e aí os alunos pesquisam ali rapidinho e eles respondem, né? Então é uma coisa que a gente não pode, é uma realidade que a gente não pode mais ignorar nos dias de hoje, né? Então deixa quieto, né? E participar de eventos que ocorram durante a aula, é muito comum isso, a universidade é cheia de eventos, cursos, palestras e tal, tem que ser mesmo, né? Mas muitas vezes acontece, né, desses eventos eles coincidirem com o horário das aulas dos professores. Então, qual é a minha atitude? Né? Eu entendo que o mesmo direito que você tem de assistir ao evento é o mesmo direito que eu tenho de dar aula. Né? Então, se você quer assistir o curso, a palestra, né, que vai ser ministrado, você vai, né? Mas eu mantenho a minha aula. Esses cursos sempre eles passam uma lista de presença ou eles emitem certificado de participação, né? Aí você coleta ali a sua assinatura, depois pega essa lista de presença, pede pro organizador do evento tirar uma cópia, manda para mim. Isso é super simples, tá, pessoal? Né? Para poder comprovar que você estava no evento. Aí eu libero, aí eu não te dou falta, né? Tem um trabalho de campo, tem o laboratório que eu sou bolsista, vai ter uma atividade e tal. Pega o certificado assinado pelo professor, coordenador da atividade, me manda e tá tranquilo. Tá? Mas a minha aula eu mantenho. Tá? Meu contato, meu e-mail, daniela.onca@udesc.br. Lá na FAED eu trabalho na sala 309, que é o Laboratório de Estudos Climáticos, Oceanográficos e de Geografia Física. Tá? Como nós estamos em home office, eu faço o meu atendimento no plantão via internet também. Então é um outro link, não é o mesmo link da aula, ele está disponibilizado ali no Moodle para vocês, que às terças-feiras, né, sempre olhem o horário, que às vezes esse horário muda ao longo do semestre. Então, às terças-feiras, das 17 às 19, eu fico online, tá? Para caso vocês tenham alguma dúvida, qualquer questionamento, quiser conversar alguma coisa, eu fico ali de plantão, esperando que alguém apareça. Se você quiser entrar na sala e você perceber que eu demorei para responder, é porque eu estou atendendo outro aluno. Então, vai tentando até você conseguir que eu atendo, né, um por vez. Às vezes um aluno demora um pouquinho mais e tal,
Mas vai tentando ali, então, só pra vocês saberem, eu não tô te ignorando, é que eu tô atendendo outro aluno. Quando a gente tá no presencial, dá pra perceber, né, que eu tô com outro aluno na sala, mas quando a gente tá no online, não. Então, vai tentando até você conseguir entrar, tá? Mantenha os seus e-mails atualizados no SIGA, né, que é o sistema da universidade, para vocês acessarem as notas de vocês, porque a nossa comunicação também é feita por esse sistema, né? E-mails, comunicados qualquer, se eu vou faltar, se eu vou chegar atrasada, né? Eu sempre vou avisando vocês por e-mail conforme a gente vai chegando, tá? Tranquilo até aqui, crianças? Alguma questão referente ao nosso plano de ensino? Dou-lhe uma. Tudo bem, professora. Tranquilo? Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora, né? Fazer a nossa aulinha sobre os conceitos introdutórios aqui. Tá? Ai, às vezes me dá esse branco aqui. É o Alzheimer, é o primo alemão. Começando a falar um pouquinho sobre, né, introduzir vocês aqui na vibe da nossa disciplina. Então, uma pequena reflexão que a gente tem que fazer, né, sobre os fundamentos para a crença e a descrença na ciência da atualidade. Então, é uma questão que a gente tem enfrentado muito, né? Vocês devem ter percebido isso ao longo da vida de vocês aí nos últimos anos, provavelmente, né? Sobre, né, essa dificuldade que a gente está tendo na sociedade sobre a crença nas produções científicas. O caso, acho que é mais emblemático de todos aqui, é com relação à vacinação, mas tem muitas outras questões que a gente está vendo esse questionamento à atividade científica. O que a gente pode dizer a esse respeito, né? Isso não é algo novo na história da humanidade, a gente sempre teve, né, questionamentos à validade do conhecimento científico. Então, uma questão que eu ando me perguntando assim, né, vamos ver se a gente vai conseguindo responder isso ao longo do semestre, né, é que eu não sei até que ponto realmente as pessoas pararam de acreditar em ciência. A gente tem essa impressão, às vezes, né, de que, tipo, parece que as pessoas não estão mais acreditando na ciência. Não sei até que ponto elas pararam de acreditar na ciência ou se elas perderam o pudor de demonstrar que nunca acreditaram. É uma hipótese que a gente tem que considerar, né? Será que realmente a gente... as pessoas perderam a fé, né? Perderam a crença na ciência, ou tipo, elas nunca acreditaram e só agora elas estão mostrando isso para o mundo, né? Então essa é a ideia, né, da gente se guiar por essa reflexão, né? Por que as pessoas perderam esse pudor, tá? Um exemplo aqui, é uma coisa que eu fiquei bastante chocada aqui. Nesse canal, um canal que eu acompanho bastante, que é um psiquiatra do HC, da USP, que é o professor Daniel Barros. Aí tinha um canal, um comentário aqui no vídeo dele, dizendo assim: Oi Daniel, também gostaria que você falasse sobre a homeopatia. Há 4 anos sigo a linha homeopática para tratamento meu e de meus 3 filhos bem pequenos. Estou assustada com as informações que tenho agora de que eu apenas ministro água para eles. Nesse período tive um evento de dano à saúde de um deles, uma infecção de ouvido não curada com rapidez e que deixou uma lesão no tímpano. Eu não tinha conhecimento de que homeopatia não é ciência. Se não há comprovação de eficácia, como é permitida essa prática? Por favor, me indique o que ler para me esclarecer e compreender melhor a homeopatia. Gratidão. Então a gente pode às vezes se perguntar, né? Né? Tem uma meia dúzia de excêntricos aí que acreditam em umas teorias bobas, assim, né? Mas até aí nada, né? Não faz mal. Que mal tem as pessoas acreditarem em signo, em astrologia? Que mal tem as pessoas acreditarem
em algumas coisas irracionais, assim. Tem esse mal aqui, né? Terra plana, esse tipo de coisa, né? É só uma meia dúzia de louco, deixa os loucos aí e tá tudo de boa. Cara, não, cara. Isso tem um perigo aí, cara. Você quase deixou seu filho surdo. Pô, né? Não dá pra gente... Oi? Então... Isso que influencia. Cara, não dá pra gente pensar assim, aqui, tipo, essa nossa crença vai ficar restrita a nós, né? Uma coisa é você usar os seus amuletos e tal, né? Mas na hora que chegar a sua vez de tomar a vacina, você vai lá e coloca, né? Não tem essa relação. O problema é que as pessoas, às vezes, elas não fazem essa diferenciação, né? Entre a sua pessoa pública e a sua pessoa privada, as suas crenças privadas, né? Então a gente exerce na vida realmente essa nossa fé que a gente tem, né? Essa fé cega que a gente tem em determinadas crenças que não tem nenhum tipo de comprovação. Então, olha o perigo, né? Você lesionou o tímpano do teu moleque porque você faz uma prática que é anticientífica, que é a homeopatia. Ah, professora, mas a homeopatia é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Cara, não tomem isso como argumento, tá? Do fato de que é regulamentado, que é institucionalizado, que tem pesquisa a esse respeito. Cara, tem pesquisa sobre tudo, tem regulamentação sobre tudo. Então não dá pra gente usar isso como uma medicina só porque ela é regulamentada. Tá? Isso tem muita... O nazismo já foi regulamentado, a escravidão já foi regulamentada. Então não dá pra gente usar esse tipo de argumento aí. Tá? Então esse é o perigo, né, da gente ter uma prática anticientífica, né? São perigos à nossa saúde, à nossa integridade física, à preservação da nossa vida que vai estar em jogo, né? Mas tem uma coisa que a gente não pode negar, né? De que existem sim motivos para que a gente possa questionar o conhecimento científico, né? É isso que a gente vai observar aqui agora. Tá? Eu trago aqui uma citação do professor Alan Francis Chalmers, se eu não me engano, ele é australiano. Tá? Ele escreveu um livro em 1983, que em português ele recebe o título de O que é Ciência Afinal? Que é um livro sobre filosofia da ciência, que ele vem suprir uma lacuna no mercado, assim, de ser um livro didático, bem didático mesmo, bem esquematizado, sobre a atividade científica, né? Sobre a história da ciência. Então ele começa o livro com a seguinte frase: nos tempos modernos, a ciência é altamente considerada. Aparentemente, há uma crença amplamente aceita de que há algo de especial a respeito da ciência e dos seus métodos. Então a gente observa aqui uma visão bem otimista, né? O que a gente percebe, né, do que é a ciência, que a ciência é altamente considerada e parece que as pessoas acreditam que realmente ela tem algo de especial aí nos seus métodos. É que a ciência tem algo de singular em relação a outras formas do saber humano. Né? Tá bom. Aí, alguns anos depois, ele escreve um outro livro chamado A Fabricação da Ciência, e ele vai dizer assim, nesse livro seguinte aqui, tá? Que vai ser publicado em 1990. Ele diz o seguinte: nos tempos modernos, a ciência é muito respeitada. Esta é a sentença que abre o livro do qual este é uma sequência. 15 anos dando aula numa faculdade de artes, bem como a inclinação para algumas formas da filosofia e da sociologia contemporânea, me proporcionaram uma ideia da quantidade de ressalvas de que essa afirmativa necessita. A ciência geralmente é considerada desumanizadora, dando um tratamento insatisfatório a povos, sociedades e natureza, nela considerados objetos. A alegada neutralidade e isenção de valores da ciência é percebida por muita gente como não autêntica, ideia estimulada pelo fenômeno cada vez mais comum do desacordo entre especialistas, em lados opostos de uma discussão politicamente suscetível acerca da substância do fato científico. A destruição e a ameaça de eliminação do nosso meio ambiente resultantes de avanços tecnológicos são em geral consideradas algo que compromete a ciência. Existem aqueles que consideram a faculdade de artes muito deficiente e distanciada do mundo masculino e opressivo da ciência
e voltam-se para o misticismo, as drogas ou para a filosofia francesa contemporânea. Embora certamente reste o argumento de que um alto apreço pela ciência e uma generosa avaliação de seu campo constituem importante componente da ideologia contemporânea, abundam as posições oponentes. Então, qual é a visão do Chalmers aí, alguns anos depois da primeira publicação aí do seu livro mais clássico? Ele falava, né, então, ele sustentava a posição de que a ciência era muito respeitada, e parece, né, que alguns anos depois ele já não está mais tão otimista assim, né? Ele já não está mais considerando a ciência como toda essa entidade tão maravilhosa, né, que parece nos poder dar tantos frutos, né? Ele mostra aqui e fala, a gente precisa, né, já faz algum tempo aqui que eu tô dando aula numa faculdade de artes e eu percebo as críticas que existem à ciência, né? Então ela é desumanizadora, dando um tratamento insatisfatório a povos, sociedades e natureza, nela considerados objetos. Então é uma crítica que a gente pode estabelecer a ciência, né? Que a ciência considera a natureza como um objeto. Ela não considera a natureza como fonte de vida, né? As práticas científicas ao longo da história não respeitaram saberes tradicionais, povos tradicionais, né? Isso é um problema, isso tem que ser discutido. Ele fala também com relação à neutralidade, a pretensão de neutralidade da ciência, que a ciência se apresenta como um saber neutro, e a gente observa isso no nosso cotidiano que não é um saber neutro. Ele fala sobre a questão ambiental, né, que a ciência e a tecnologia, né, provocaram bastantes alterações bastante graves sobre o meio ambiente, né, a ciência construiu bomba atômica, né, então como é que fica essa coisa, né? Que mais que ele fala aqui? O desacordo entre os especialistas, então ninguém se decide, uma hora tem que usar máscara, outra hora não tem que usar máscara, uma hora tem que correr pro hospital só quando tiver com falta de ar, agora não, a gente tem que ir logo, né, pra diagnosticar. Então, tipo, parece que ninguém entra num acordo sobre o que é pra ser feito, então as pessoas ficam perdidas a respeito do que a gente tem que fazer em relação à ciência. Ele fala também de uma questão de gênero aqui, né? Ele fala que a ciência é uma atividade masculina ou predominantemente masculina, né? Então isso existe claramente nessa desigualdade de gênero aí dentro da ciência. A maior parte dos cientistas são homens, basta você pega um livro de história da ciência, né? Ver como a maioria dos personagens são homens, né, ao invés de mulheres, né? Então ele vai observando aqui, né, que existem problemas a respeito da ciência. Por que eu coloco isso? Porque a gente está numa época, e principalmente, né, jovens universitários como vocês, pode parecer estranho para vocês, né? Como assim a minha tia no Zap fica mandando vídeo falando que a vacina não funciona, que absurdo esse negócio. E tipo, a gente não para pensar que sim, a ciência tem alguns problemas. Né? A gente não pode ter essa atitude também de não entender por que as pessoas não acreditam em ciência. É muito fácil para quem? Uma pessoa como eu, que bebeu ciência desde a mamadeira, né? E achar que achar um absurdo, né, que as pessoas não acreditem em ciência. Mas, cara, até que ponto realmente a ciência faz parte da vida das pessoas? Até que ponto realmente esse progresso da ciência realmente trouxe um progresso visível e sensível na vida de 99% da humanidade? Então as pessoas não enxergam isso às vezes, né? Então é uma coisa que a gente tem que ser um pouco mais tolerante. A gente tem que parar para pensar um pouco, às vezes, né, o que motiva, né? Em vez de a gente sair tacando pedra, né, para um pouco e pensa, o que motiva a pessoa a ter esse comportamento? Né? Eu acho que isso é um pouco de uma atitude que a gente tem que ter. Né? O que motiva a pessoa a ter esse comportamento de não acreditar na ciência? Antes da gente sair, né, explicando. Não adianta você sair explicando, vocês vão perceber, vocês vão fazer uma formação de professores, vocês vão perceber isso ao longo do curso de vocês. Não adianta você sair mostrando a verdade, obviamente, sair
batendo porta e tentando colocar a ideia na cabeça da pessoa. Não é assim que funciona, né? Não entra assim, né? Então é uma coisa pra gente se questionar, né? Será realmente que a ciência é essa entidade sacrossanta, né? De que ela tem toda essa autoridade para apitar sobre a nossa vida? Pode até ser que tenha, né? Mas isso não é óbvio. É isso que eu quero mostrar para vocês, né? Que isso é construído. Isso tem que ser construído na mente das pessoas, né? Isso não é uma coisa óbvia, tá? Então, os desencantos com a ciência, eles levam a esse questionamento sobre a origem, o método, a finalidade e a validade, né, do método científico. Se o método de conhecimento da ciência é válido ou se não, se a gente deve voltar para a astrologia, para a bruxaria, né, para essas práticas mais antigas de conhecimento. Então a questão, coisas que a gente se pergunta, né, se a ciência tem validade apesar dessas intercorrências aqui. Então a questão da mutabilidade das teorias, então toda hora a galera fica mudando as teorias, então uma hora ovo faz mal, outra hora ovo não faz mal, né? Então parece que as teorias elas estão sempre mudando, então uma hora existe buraco negro, outra hora não existe buraco negro, uma hora existe éter, outra hora não existe éter. E se você for observar ao longo da história da ciência, né, varia muito. Uma hora é a Terra, que é o centro do universo, outra hora não é mais, é o Sol, e parece que agora tá querendo voltar, né, a Terra ser o centro do universo. É uma desgraça, sabe? Então, para as pessoas que querem certezas, é complicado você acompanhar o ritmo de desenvolvimento da ciência, né? A questão dos insucessos, né? Então, a ciência até agora não conseguiu a cura para a AIDS, por exemplo, né? A gente fala, como é que é possível? Não é uma questão que está aparecendo bastante na cabeça da galera, né? Como que agora já tem vacina para corona e não tem vacina para AIDS ainda? A AIDS que é uma doença que tem mais de 40 anos que ela começou a ser pesquisada, né? Como? Né? Então isso na cabeça das pessoas que não sabem como é que é feito esse processo de pesquisa, de vacinas, que existem diferenças entre os vírus, é complicado de você entender, de você explicar. A desvalorização dos saberes tradicionais, então, aquilo que os portugueses, quando chegaram aqui, saíram arrasando com as populações tradicionais aqui da América e foram impondo a sua religião, a sua ciência, né, e desprezando todo esse conhecimento. Algumas civilizações pré-colombianas a gente tem ainda, né, a gente guardou algum registro do conhecimento produzido por elas, mas a maioria não, cara. A maioria tinha um conhecimento muito grande do nosso território, por exemplo, que se perdeu, né, ou pelo menos a gente não percebe. Quer um exemplo? As rodovias do nosso país. A maior parte do que hoje são as grandes rodovias do Brasil, né, a Regis Bittencourt, a Dutra, Parará, elas eram trilhas indígenas. Então foram estradas que os indígenas abriram aí ao longo da América do Sul, que eles usavam para comunicação entre as diferentes etnias, né? E essas estradas é que vão ser aproveitadas para o desenvolvimento econômico capitalista depois, né? Então parece, de quem foi a ideia de fazer uma rodovia que liga São Paulo até Curitiba? Cara, isso já existia desde os tempos indígenas, né? Já existia a cidade de Curitiba, já existia a cidade de São Paulo desde dos indígenas, assim, né? Já eram centros importantes aqui no Brasil. Então ninguém inventou nada, né? Só asfaltamos, mas a estrada já existia, né? A trilha já existia. Então todo esse conhecimento parece que a gente abstrai, né? A gente perdeu, né, toda a sabedoria dos povos tradicionais, né? Então por que a ciência fez isso, né? Desvalorizando o conhecimento dos povos tradicionais. A ausência de questionamentos morais. Então a mesma ciência que serviu para inventar o avião também serviu para inventar a bomba atômica, né? Então
que história é essa de que a ciência é neutra, de que a ciência serve para emancipação do ser humano, se às vezes ela faz esse desvirtuamento, né? Se às vezes ela serve para matar. Então isso também dá um nó na cabeça das pessoas, né? Para que eu vou incentivar uma atividade que serve para matar, né? A destruição do meio ambiente também, né? Então a maneira como a gente faz saneamento básico consiste em basicamente pegar o esgoto, tirar das casas e jogar no rio, jogar no mar. Como assim? Né? Que tipo de ciência é essa que serve para destruir o meio ambiente? Né? A aparência de falta de democracia dentro da ciência. Então as pessoas se queixam de que a ciência tenha um dono, que a ciência tenha teorias hegemônicas e acham que a ciência deveria ser uma atividade mais democrática, né, que deveriam levar em consideração a opinião do público, o que não é bem por aí, né? Isso é uma má compreensão do que é atividade científica, né? Então democracia é na política, a ciência não é uma atividade democrática, mas enfim, aparece na cabeça das pessoas como devendo ser um pouco mais democrática, né? A onda anti-intelectualista que a gente vê na nossa contemporaneidade. Então a gente parece que simplesmente a gente resolveu desprezar todo tipo de conhecimento que não esteja de acordo com a nossa opinião, com a nossa visão de mundo. A gente rejeita qualquer coisa que parece imposta de cima pra gente, né? A gente tá meio nessa vibe de querer nós tentarmos achar uma verdade sem levar em consideração o que o outro pensa. E por fim, a gente poderia elencar também o que eu chamo aqui de ideologia da ciência, uma noção extremamente otimista sobre a ciência, a ideia de que a ciência pode tudo, que a ciência vai dar todas as respostas, que a ciência vai resolver todas as nossas questões, né? E isso não é verdade, né? Tem muita coisa ainda que a ciência não consegue explicar e talvez nunca consiga, né? A ciência preencher o nosso vazio interior, né? Aquela questão, quem sou, de onde vim, para onde vou, né? Que a gente tenta encontrar alguma razão científica para isso, talvez a gente nunca consiga. Então é complicado uma ciência que se pretende, né, dona de todas as respostas. As pessoas não aceitam algo que se pretenda dona de todas as respostas, mas não traz, né, todas essas respostas, né? Então, com tudo isso, a gente tem visto ao longo do século XX e do século XXI algumas tentativas de refundamentar o conhecimento científico após esse declínio do otimismo iluminista, aquela questão que vocês viram na escola sobre o iluminismo, né, aquele movimento filosófico que pregava que a razão, que a ciência ia nos livrar do dogmatismo, ia nos livrar da superstição, ia nos libertar. A gente observou que não. Parece que não deu certo esse projeto, né? Parece que cada vez mais nós estamos cada vez mais dogmáticos, cada vez mais presos na superstição, por mais que a ciência avance, parece que ela não chega no mundo, né? Então isso leva as pessoas, sim, a questionar o valor do conhecimento científico. Não é do nada que se tira isso, né? Parece que realmente o projeto iluminista ele não deu certo, né? A gente tem essa sensação, né? Então cabe a nós a gente tentar pesquisar, pensar se realmente a ciência tem esse valor, né? Será que a ciência serve para alguma coisa? Será que a gente tem mesmo que abandonar a ciência? E se a gente for abandonar, vamos substituí-la por o quê? Tá? Então, são perguntas que cabem a gente fazer. Tá? Eu não sei se vocês têm essa sensação também, né? Vamos compartilhar aqui na nossa sessão de terapia, né? A insuportável sensação de que os debates tornaram-se impossíveis. Que a gente não consegue mais conversar com ninguém. Que a gente não... Todo mundo, na hora que a gente começa a abrir a boca para conversar com qualquer pessoa, cara, não dá, cara. Porque a pessoa já coloca ali a ideia dela e tá totalmente fechada a qualquer divergência e a comunicação simplesmente não ocorre, né, cara? Nem você não aguenta ouvir tanta asneira que a pessoa tem para falar, nem ela aguenta ouvir as asneiras que você tem para dizer.
e cada vez mais a gente vai se isolando. Essa sensação de que não tá dando mais para conversar com as pessoas, a gente vai cada vez mais reduzindo. Eu tenho feito isso, realmente. A gente vai cada vez mais reduzindo a quantidade de pessoas com que a gente interage. A gente vai ficando preso na nossa bolinha mesmo. Tá difícil. Tá difícil mesmo, né? Eu não sei se essa atitude que eu tenho levado realmente é a correta, né? Se eu deveria debater mais, né? Se eu deveria ampliar a minha gama de assuntos debatíveis e tal, mas realmente eu não tô com saco pra isso, sendo bem sincero. Não tá dando. Tem coisa que a gente precisa de uma disposição de espírito, de um desprendimento interior, assim, que eu realmente não tô nessa vibe ultimamente, né? A gente tá nessa... eu imagino que vocês devem estar sentindo algo semelhante a isso também, né? Aí eu faço uma pergunta que o Leandro Carnal fez uns tempos atrás na TV, né? Acho que tem que ser mais do que Dalai Lama, cara. Tem que ser uma elevação espiritual, assim, muito grande, realmente, você conseguir ouvir o que o povo tá falando, velho. Não, tá difícil, tá difícil. Mas uma coisa que o Leandro Carnal falou uns meses atrás que me chamou bastante atenção. Ele perguntou assim, né? Será mesmo que nós estamos vivendo a era do fim do diálogo? Ou nós estamos nos sentindo incomodados por, pela primeira vez, estarmos sendo verdadeiramente confrontados? A gente está com a sensação de que a gente está ficando cada vez mais numa bolha, de que a gente não consegue mais conversar com o outro, né? A gente vai se encastelando cada vez mais numa bolha. Mas a pergunta é uma coisa para vocês se perguntarem, é mesmo: será realmente que a gente está ficando bolha agora? Ou a gente sempre foi bolha? A gente sempre se rodeou de pessoas que compartilhavam da nossa opinião. E só agora parece que a gente está conhecendo pessoas que pensam diferente, seja pelas redes sociais, seja pelo maior acesso à informação, assim, né? Porque, tipo, não é possível que as pessoas realmente tenham do nada surtado e realmente resolveram, né, questionar tudo. Eu fico com essa sensação, né, de que as pessoas sempre questionaram, sempre tiveram aquela pulguinha atrás da orelha, mas é aquela coisa, comportamento de grupo. Se você tá sozinho, você não tem coragem de expressar aquela opinião. Então o cara que acha que a Terra é plana, né? Eu falo, cara, eu vou ficar na minha, né? Tá todo mundo aí falando que a Terra é redonda, eu não acho isso, eu vou ficar aqui quieto, né? De boa. Mas na hora que ele começa a perceber que tem mais gente no mundo que compartilha dessa mesma percepção do que ele se sente mais à vontade de expressar o que ele pensa. Isso é uma característica do ser humano. É comportamento de grupo isso. A gente sente muito desconforto. A gente cresceu, né, como grupo, a gente como espécie, a gente vive em grupo, não somos uma espécie individualista. Então a gente tem muita dificuldade em expressar sentimentos, atitudes, né, que vão contra o ideal do grupo, né? Então causa desconforto na gente expressar uma ideia que vai causar desconforto no grupo. Mas a partir do momento que você percebe que tem mais gente ali, né, que compartilha da sua posição, a gente se sente mais à vontade, a gente se sente mais desinibido a expressar aquilo que a gente pensa. Então, se tem mais gente no mundo que acredita que a Terra não é plana, então eu não estou sozinho. O medo que a gente tem é de estar sozinho, na nossa ideia. A partir do momento que a gente percebe que a gente não está sozinho, a gente se sente mais desinibido, a gente se sente mais à vontade para poder manifestar essa posição. Então é uma coisa para a gente pensar, né? As pessoas estão vivendo em bolhas agora. Opa! Será que elas não sempre viveram? E agora as bolhas estão se confrontando? E os conflitos estão aparecendo, que são agora conflitos entre bolhas que sempre existiram, mas estavam latentes? E agora se permite, a partir dessa democratização do acesso à informação, uma coisa pra gente pensar, né? Se realmente o que está acontecendo é que pela primeira vez na história a humanidade está verdadeiramente debatendo. Tá? Nesse debate, uma coisa que a gente tem que deixar claro
é uma diferença entre verdade e opinião. Então, de uma forma bem genérica, né, verdade é aquilo que está no mundo. É algo que se afirma sobre o mundo. E opinião é algo que as pessoas pensam sobre o mundo. Parece que não, mas a gente confunde muito esses conceitos, né? Tem gente que diz assim, né, contém valores muito importantes para vocês. Você... Uma crença que qualquer crença que te importe muito, que você goste muito, você está defendendo ali num debate, você fala, não, mas esta é a minha verdade. Quantas vezes a gente já não disse isso? Né, que a gente tem, é o que eu tenho a minha verdade. Tenham muito cuidado com esse tipo de conceituação. Ninguém tem a sua verdade. A verdade é uma só, é aquilo que está no mundo. O que você tem é a sua opinião, ou então uma crença que você acredita demais, né? Que tem muita gente que confunde isso, né? Essa crença que te é muito cara, que você gosta demais, que você não está disposto a abrir mão, você chama de sua verdade. Não, isso não é a sua verdade. A verdade não está com ninguém, a verdade está no mundo. Então tenham sempre em mente essa diferenciação, né, grosseira aqui desses dois conceitos aqui entre verdade e opinião. Eu disponibilizei para vocês no Moodle um textinho chamado Não, você não tem direito à sua opinião. Tá? Quando vocês tiverem um tempinho, dá uma lidinha nele para deixar mais claro esse ponto. Mas a ideia geral do texto é essa, de que a gente confunde essa noção do a gente ter direito a uma opinião, no sentido de poder pensar o que quiser, né? E o ter direito à opinião no sentido de querer que aquilo que a gente pensa tem que ser levado em consideração num debate. São duas coisas diferentes, presta atenção. Eu tenho direito à minha opinião. Quando eu falo isso, eu tenho direito à minha opinião, né? Significa, eu tenho direito de pensar o que eu quiser. Tecnicamente, sim. Vivemos numa democracia, eu tenho direito de pensar o que eu quiser, falar o que eu quiser. Em princípio, não há nada de errado com isso. Agora, quando a gente diz, né, pode falar isso num outro sentido, eu tenho direito à minha opinião, no sentido de que a minha opinião tem que ser considerada num debate em pé de igualdade com a visão científica, né, com uma visão mais estabelecida, aí é outra história. Percebe? Então, uma coisa é o que você pensa, o que você expressa. Numa sociedade democrática, você pode pensar e expressar as suas ideias. Que bom que é assim. Né? Mas outra coisa é você querer que essas suas visões elas sejam levadas tão a sério quanto qualquer outra visão. Aí já é mais complicado. Tá? Então é isso que vai versar o texto, sobre o que você quer dizer, né, quando você fala eu tenho direito à minha opinião e se realmente você tem, né, direito a essa opinião. Tá? Quando vocês tiverem um tempinho, então, vocês dão uma olhadinha lá, então. Tá? Já nos encaminhando, então, para o finalzinho da nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês que vocês façam um exercício para a gente começar a debater isso na próxima aula. Esse exercício não vale nota, é só para a gente, né, ter material para a gente debater na semana que vem. Né? Qual é a ideia? Faça uma pequena pesquisa sobre falácias lógicas, citando, explicando e exemplificando 3 delas. Tá? O que vem a ser uma falácia lógica? Uma falácia lógica é um erro de raciocínio. É um raciocínio que ele tem uma aparência de verdadeiro, mas ele logicamente é falso. O que significa dizer que um raciocínio logicamente é falso? Né? Um raciocínio correto, verdadeiro, é aquele que das premissas se extrai a conclusão. Aquele clássico, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Então tem as premissas, todos os homens são mortais, se o Sócrates é homem, a conclusão é que o Sócrates é
mortal. Então essa é a forma lógica, né, de que das premissas se extrai a conclusão. Existem raciocínios que a gente utiliza muito na nossa vida, né, que tem essas premissas, mas dessas premissas não se segue logicamente a conclusão. Um exemplo, o argumento da maioria, né? A ideia, a maioria acredita que, portanto é verdade que. Todo mundo já deve ter escutado algum raciocínio nesse sentido, né? Que a opinião da maioria é essa, portanto é ali que está a verdade. Não. A verdade não necessariamente está com a opinião da maioria. De novo, a verdade está no mundo. A verdade não é uma questão de opinião. Então, o argumento da maioria é um exemplo de falácia lógica. É um erro de raciocínio, né, do qual das premissas não se extrai a conclusão. Tá? É um raciocínio que não está de acordo. Então, o que é um raciocínio válido? É um raciocínio do qual das premissas a gente extrai a conclusão. De uma falácia lógica, das premissas, não se segue logicamente a conclusão. Então vocês vão abrir o Google, cara, digita lá, falácias lógicas. Vai aparecer, cara, a rodo, livros inteiros, guias inteiros, com literalmente centenas de falácias lógicas, né? De tipos de raciocínios equivocados aí que a gente comete diariamente. Vocês vão ficar estupefatos, né, de ver o quanto que nós ou os que nos rodeiam cometem esses erros de raciocínio todos os dias, né? A maioria desses raciocínios, eles pegam a gente pelo emocional, eles não pegam a gente pelo racional. Então, o que você vai fazer? Achou ali um guia de falácias lógicas, né? Você vai escolher 3 falácias, né? Citar qual é o nome dessa falácia. Então, argumento da maioria, né? Aí explica. Consiste em tomar um fato como verdade a partir da ideia de que ele é defendido por um grande número de pessoas. E aí um exemplo. A maioria das pessoas, dos médicos acredita que ovo faz mal, portanto o ovo faz mal. Tá? Então você vai, né, dar o nome da falácia, o conceito dela e um exemplo de situação em que ela possa ocorrer. Tá? E aí a gente debate sobre isso na próxima aula. Tranquilo, crianças? Tranquilo, professor. Tranquilo? Fechou? Alguém tem alguma questão em relação ao conteúdo de hoje, as apresentações? Tem alguma dúvida? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3, tá? Então ficamos por aqui por hoje, tá? O que eu tenho observado é que a gente em aulas de home office, as aulas acabam um pouquinho mais cedo, então em tese a nossa aula iria até às 17 horas, tá? Mas habitualmente eu tenho terminado antes as aulas, tá? Eu não tenho usado o tempo todo da sala. A gente observa isso, né? Parece que rende mais o tempo, né? Tem menos intercorrências ao longo da aula e parece que a informação flui mais rápido, tá? Mas em tese a gente ocuparia, né, a tarde toda, mas eu tenho observado que tem sido menos, tá? Então por hoje ficamos por aqui, crianças. Então peço para vocês, então, leiam o texto que foi disponibilizado ali no Moodle para vocês, ali para essa aula, e façam esse exercício, tá bom? Qualquer dúvida me encontra ali no plantão na terça-feira, tá? Antes da gente fazer a nossa aula. Fechou? Fechou, crianças? Então, prazer em conhecer vocês e vamos seguindo aí nessa caminhada. Valeu. Valeu. E até a próxima. Tchau. Tchau. Em pé. Até mais.